Quando eu dialogo com algumas pessoas, elas sempre trazem pra mim: nossa, eu não sabia que essa palavra não podia falar, eu vivo me policiando para não falar essa palavra, porque agora eu descobri que é uma palavra racista e tal. E aí, com esse vídeo, eu quero que a gente reflita o quanto que aprender que uma palavra racista, que uma palavra é racista, ou uma palavra ela é pejorativa e vai trazer uma conotação pejorativa para as pessoas negras, tem peso na luta antirracista. Queria só refletir sobre isso. Eu acho que é super importante, inclusive tem pessoas que só por meio dessa compreensão, por exemplo, de palavras, que começa a refletir sobre o quanto ela é racista, o quanto ela reproduz o racismo e nem se dá conta. Então é importante sim, claro, a gente falar sobre essas palavras que não devem ser utilizadas, que a própria pessoa deveria ter tido essa compreensão sem que nós, pessoas negras, denunciássemos essas palavras. A gente precisa entender também, tem uma briga aí com a linguística, com os significados das palavras e tudo mais, que às vezes torna essa discussão um pouco improdutiva. Saber quais palavras a gente não deve falar, ela significa isso, para mim, né, na minha compreensão das questões raciais, para a luta antirracista. A gente precisa saber sim quais são as palavras que a gente não deve pronunciar, as expressões, o que cada expressão significa, inclusive porque essas palavras, essas expressões muitas vezes fazem parte de microagressões que elas ferem sim as pessoas negras. Mas e as ações? A gente não pode ficar só no campo da palavra. A gente precisa ir para ação, né? Então, além de não falar palavras que têm essa conotação racista, o que mais que você faz? Ou você só está decorando palavras para não falar? E aí a gente tem uma coisa também no racismo brasileiro, né, que é esse racismo sutil, que às vezes as pessoas não precisam falar nada para serem racistas. É só um olhar, uma tirada de corpo, né, um levantar de cabeça. Ou fala-se a palavra correta com uma conotação racista, né? Então, pra gente refletir mesmo sobre essas questões de que, eu sei agora quais são as palavras, e depois? E depois? E o que eu vou fazer depois? É só isso que é ser antirracista, decorar palavras? Eu acho que não, né? Então a gente precisa dar o próximo passo.